caso Lava Jato se ha modificado, o se está modificando el comportamiento interno de las compañías privadas expuestas a las contrataciones públicas y demás? Eu acredito que sim. É muito difícil avaliar a corrupção e o nível de corrupção porque ela é uma cifra negra. Aí muitas vezes o enfrentamento da corrupção, num primeiro momento, gera a percepção de que a corrupção aumentou, quando de fato o enfrentamento é causa de diminuição, ou pelo menos assim se espera. Mas, por exemplo, algumas dessas empresas que foram investigadas e que foi provado que elas pagaram coima em contratos da Petrobras, fizeram acordos de colaboração, nós chamamos acordo de leniência, com a Fiscalia. E esses acordos implicaram que essas empresas, algumas delas gigantes da construção brasileira, reconhecessem sua responsabilidade, indenizassem o poder público, revelassem os seus crimes, ajudassem em providenciar as provas e ainda pedissem desculpas publicamente. Não sei quão comum isso é em outros países, eu sei que para alguns países isso é relativamente comum, mas para mim foi um momento assim, muito satisfatório quando eu vi gigantes da construção brasileira publicando anúncios de página inteira de jornal, dos principais jornais brasileiros, com pedido de desculpa e assumindo o compromisso de alterar sua política corporativa. De outro lado, mesmo outras empresas não envolvidas no esquema criminoso, se sabe que no Brasil houve um salto na procura e no desenvolvimento de sistemas de compliance por empresas privadas brasileiras. E houve um ou dois casos relevantes num passado recente, depois do início das investigações, que algumas empresas procuradas com solicitações por agentes públicos de pagamento de corrupção adotaram uma postura diferente do que era comum. Ao invés de pagar, procuraram os agentes da lei e denunciaram o fato, o que levou à prisão daqueles agentes públicos que vieram solicitar propina. Teve um caso muito relevante envolvendo o Banco Itaú, ainda em 2015, em que ele foi procurado por um alto funcionário público federal, não relacionado com a questão da Lava Jato, mas o Banco Itaú, nesse caso, procurou os agentes da lei e levou à prisão em flagrante daquele indivíduo. Nós não devemos subestimar a relevância da mudança de comportamento do setor privado. Nós temos sempre aquela percepção de que todos os problemas são oriundos do poder público, o que não é verdadeiro. A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Ambos são igualmente culpados. Certamente, por vezes o empresário ele é extorquido. Ele é compelido a pagar a propina sob ameaças de um agente público. Mas em boa parte dos casos, o que acontece mesmo é um conluio criminoso entre ambos. Então, se o setor privado, e nisso nada ele depende do setor público, mas se o setor privado diz não ao pagamento da corrupção, já se faz uma grande diferença, já se tem uma grande mudança.